quero cumprimentar você que está aí na sua casa agora, que está em família. Ou você que nesse momento está sozinho aí em algum lugar, munido de um telefone na sua mão, utilizando uma rede de internet. Você que de repente está nesse momento privado de estar, todos estão vivendo, né? Privados de estar em convívio social. Mas de repente você é alguém que está no leito de um hospital nesse momento, privado de estar no conforto da tua casa. Ou você que não está em um hospital, também não está no conforto da tua casa, mas está em algum outro lugar, privado de estar onde realmente você gostaria de estar nesse momento. Deus tem uma palavra para mim, para a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, porque nós vamos falar sobre um homem que foi levantado por Deus em uma época, e nós vamos compartilhar sobre algumas atitudes desse homem, e eu quero dividir com você algo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 14, iremos ler somente 2 versículos, que é o versículo 3 e o versículo 4. E se você já encontrou aí onde você está, eu vou estar lendo aqui. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso nesses lugares. Queridos, em 2 Reis, capítulo 14, nós acabamos de ler sobre Amazias. Alguém que quando iniciou o reinado tinha 25 anos, era um jovem. Ele reinou pelo tempo de 29 anos sobre Judá. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes da trajetória de reinado de Amazias. Eu não sei por que o Senhor decidiu trazer essa palavra. Eu, Joyce, humanamente falando, eu não sei te dizer o porquê, mas como existe um propósito para todas as coisas, o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Então eu quero te convidar nesse momento aí aonde você estiver. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, pode colocar a sua mão em cima dessa palavra. Se você não estiver munido de uma Bíblia, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite e a orar junto comigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Em meio, meu Deus, a tanta turbulência que o mundo inteiro está vivendo, o Senhor separou essa noite, meu Deus, para que pudéssemos compartilhar da tua palavra. O Senhor separou essa noite para que pudéssemos ter um momento de louvor e de engrandecimento ao teu nome. Isso é uma dádiva, isso é um privilégio dado pelo Senhor, Pai. Muitas famílias nesse momento estão com entes queridos enfermos. Muitos estão nesse momento sobre um leito de um hospital. Muitos estão dentro dos seus lares, guardados, protegidos, em unidade com a tua família. Mas muitos são gastos de relacionamento, podem também estar assolando. Pai, nós não conseguimos imaginar tudo que os teus filhos estão vivendo nesse tempo, porque nós vivemos uma realidade ao qual os nossos olhos veem dentro da nossa realidade de vida, mas que nessa noite o Senhor venha trazer na direção de cada um dos teus filhos que estão agora nesse momento assistindo essa live. Que o Senhor venha, meu Deus, tomar os teus filhos, que o Senhor venha falar com eles, que o Senhor venha ministrar sobre o coração deles. Meu Deus, que não seja eu, Joyce, humana, mas que seja o
Senhor, que é poderoso, através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que uma vez lançada, ela não volta vazia, que ela é poderosa para mudar o destino, ela é poderosa, meu Deus, para ir mais profunda, onde ser humano nenhum pode ir. Pai, o Senhor pode contemplar o íntimo do nosso ser, o Senhor pode contemplar aquilo que ser humano nenhum pode contemplar. Então o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor venha de encontro às necessidades de cada um dos teus filhos, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, meu Deus, libertar, e que o Senhor venha trazer esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Não existe esperança em nada, meu Deus, que não venha de ti. A nossa esperança, a nossa expectativa, nós depositamos no teu altar, porque o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso, meu Deus, para nos dar sabedoria, o Senhor é poderoso para fazer a cura reinar em nosso meio, neste tempo, aonde só se fala de assolação. Nós, ministros do teu evangelho, nós declaramos milagre, nós declaramos o teu sobrenatural sobre a terra e sobre a casa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode falar um amém aí na tua casa, aonde você estiver nesse momento? Eu queria pedir para deixar um pouquinho de água aqui perto de mim, se fosse possível. Amém, queridos? Queridos, eu quis ler 2 Reis com você, mas nós vamos pautar toda a nossa trajetória em 2 Crônicas, capítulo 25, tá? No versículo 2, diz assim: Amazias fez o que era agradável a Deus, o Senhor, mas ele não foi tão sincero. Então a palavra nos fala a respeito de um rei que foi levantado pelo próprio Deus, e a palavra também diz que ele fez o que era agradável a Deus, mas que ele também não foi tão sincero assim. E uma coisa que eu quero assim, compartilhar com os irmãos. Muitas vezes começamos a cumprir protocolos, muitas vezes começamos a querer fazer aquilo que é agradável, mas falta um pouco de sinceridade no nosso coração. Eu quero te dizer que muitas vezes o ser humano ele não vai ver, mas Deus, ele conhece a nossa integridade diante dele, ele conhece o nosso coração, ele conhece a inteireza. A palavra do Senhor diz que ele conhece a intenção do nosso coração, e era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento. Mas eu quero falar a respeito de uma guerra que foi levantada naquele tempo contra os edomitas. Os edomitas significam os inimigos do povo de Deus, e é sobre esse tema que nós iremos trabalhar nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o versículo 5 diz que Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. E a palavra diz também que ele organizou em grupos de 1000 e de 100, segundo as famílias e os pôs debaixo do comando de oficiais. Quero compartilhar com você. Existiu uma guerra eminente naquele tempo, e uma das atitudes de Amazias foi chamar todos os homens que fossem jovens, de 25 anos em diante, maduros, experientes. E mesmo chamando homens maduros e experientes para estarem à frente daquela batalha, ele organizou maiores de 100 e maiores de 1000, e colocou sobre o comando de oficiais. E uma coisa que quero compartilhar com você que chamou a minha atenção: ele era um rei levantado por Deus. Automaticamente ele já tinha certeza de uma vitória, porque foi Deus quem levantou ele, e Deus não levanta ninguém para perder. Deus nos levanta para nos fazer ser vitoriosos. Essa é a vontade do Senhor.
Mas mesmo ele sabendo disso, ele levantou homens com maiores grupos de 100 e de 1000 e colocou sob o comando de oficiais. Uma coisa me chama a atenção: a organização. Outra coisa me chama a atenção: o planejamento para uma guerra. Queridos, estamos enfrentando uma batalha, trazendo para a nossa realidade hoje. Todos nós estamos unidos, guerreando contra um exército. E que exército é esse? É um exército que nós não podemos ver. Cada um está enfrentando essa batalha de uma forma diferente. Cada um dentro das suas casas, ou pessoas tendo que ir se expor, pessoas tendo que ir trabalhar. Cada um vivendo de uma forma. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. Não podemos nos deixar levar por situações em que estamos vendo. Temos que caminhar segundo aquilo que os nossos olhos espirituais podem ver. E nessa noite, queridos, eu quero te convidar para que você venha chamar a atenção de Deus, para que você possa enxergar além dos montes, para que todas as escamas, todas as notícias ruins não venham tomar conta do teu coração, mas que você não venha caminhar pelo que você vê, que você venha caminhar pelo que você crê, e que você venha crer em um Deus poderoso que tudo pode. Aí eu quero te fazer uma pergunta: como está a organização da tua vida e da tua casa nesse tempo? O Senhor nos parou por um momento, mas Ele não parou para decretar um ponto final. O Senhor nos deu uma parada para que possamos reorganizar a nossa vida, para que possamos organizar e avaliar qual tem sido as nossas estratégias para vencer todos os dias. O mundo não está parado, queridos. Pessoas estão dentro das suas casas buscando estratégia para quando tudo isso passar. Pessoas estão se fortalecendo ainda mais de forma espiritual. Pessoas estão orando, pessoas estão jejuando, pessoas estão fazendo propósito pelas famílias, pela nação, para que aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com essa palavra, que é verdadeira, que é apta para discernir, orientar, exortar, queridos, para que essas pessoas venham se converter a esse Deus que é poderoso e que tudo pode. Enquanto isso, existe um outro grupo de pessoas que estão diante dos noticiários esperando o tempo passar. E eu quero te fazer uma pergunta: quando tudo isso acabar, como você estará? Estará mais fortalecido? Estará munido de novas estratégias para vencer os dias maus? Queridos, porque não para por aqui. Isso é só o início. Precisamos estar fortalecidos no Senhor, buscando a cada dia mais conhecimento da palavra, cheios de fé, de ousadia. E eu creio que nesse tempo o Senhor tem levantado pessoas ousadas. Queridos, nós estamos aqui hoje em 17 pessoas. A igreja é enorme. Todo mundo aí com uma certa distância, mas nós estamos aqui. A igreja está vazia, as cadeiras estão empilhadas. Mas nós estamos aqui porque o Senhor levantou pessoas nesse tempo para se preocupar com a vida de pessoas que estão em casa nesse momento. Pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão entrando em colapso por conta de questões financeiras, por conta de dificuldade de relacionamento com os familiares. Queridos, mas Deus quer te trazer para um novo tempo. Deus quer estabelecer a paz dentro da tua casa. Deus quer fazer você estar no trabalho morrendo de saudade da tua família. Queridos, se nós não conseguirmos nos relacionar com os nossos domésticos, com aquelas pessoas que Deus levantou para ser nosso familiar, como nós vamos nos relacionar com as pessoas que estão fora? Deus separou esse tempo para que possamos nos reorganizar dentro dos nossos lares. Eu quero te fazer uma pergunta: como você tem se posicionado dentro da tua casa? Tem se posicionado como alguém que profetiza a bênção, que une a sua família? Ou você tem se rebelado e reclamado de todo esse tempo que todos nós estamos vivendo? Deus está te chamando para viver a plenitude de tudo aquilo que Ele pode te ofertar. Basta que você abra os seus olhos espirituais. Basta que você abra os seus ouvidos espirituais para entender os propósitos do Senhor na tua vida nesse tempo. Amém, queridos?
Como eu compartilhei com os irmãos uma coisa, ia pedir mais água. Como eu compartilhei com os irmãos, uma coisa foi a organização e outra coisa o planejamento para a guerra. Estamos em guerra, queridos. Qual tem sido a nossa estratégia pessoal para vencer? Joyce, eu não posso vencer essa guerra na totalidade. Mas diante de tudo isso que o país está vivendo, Joyce, eu me deparei com algumas guerras internas. Eu me deparei com certas dificuldades no âmbito familiar ou no âmbito pessoal. Então eu quero te falar uma coisa, querido ou querida que está assistindo essa live nesse momento. Deus está te chamando para vencer essas batalhas que você começou a descobrir depois que todo esse tempo de guerra mundial começou a acontecer. Qual tem sido as suas batalhas? Qual tem sido as suas batalhas internas? Qual tem sido as suas batalhas aí dentro do ambiente em que você está tendo que conviver nesse momento? Qual tem sido as suas batalhas nesse tempo como pessoa dentro de uma sociedade? Qual tem sido o seu papel nesse tempo dentro de uma sociedade? Você se armazenou, olhou somente para você e para a tua família e está tudo bem aí, dá para viver a quarentena em paz, amor, glória a Deus? Amém. Mas você tem olhado para aquelas pessoas que estão precisando? Você tem se preocupado com aquelas pessoas que de repente não teve condições de encher a dispensa da casa dela e ficar recolhida com a família dela nesse tempo, se resguardando? Você tem se preocupado com essas pessoas? Joyce, eu não tenho muito para dar. Querido, ninguém tem tão pouco que não possa contribuir com o mínimo que tem. E é nesse momento que Deus tem nos dá a oportunidade de mostrarmos para Ele quem nós somos, de mostrar para Ele aonde que está o nosso coração, de mostrar para Ele aquilo que tem sido verdadeiramente prioridade na nossa vida. E como temos nos organizado nesse tempo? Deus separou esse tempo para a gente organizar a nossa vida espiritual. Deus separou esse tempo para organizarmos a nossa vida em família, para fazermos tudo aquilo que a gente diz que não tem tempo. Vamos fazer um devocional em família, não dá tempo. Eu acordo de manhã correndo para o trabalho e nunca dá tempo. Você tem orado pelo teu filho, tem sentado na cama dele ou dela, tem falado do amor de Deus, tem abraçado, tem mostrado o teu carinho, tem falado o quanto ela ou ele é importante, independente dos comportamentos, porque comportamento não define o futuro, não define o comportamento naquele momento de alguém, não pode definir o teu comportamento diante desse alguém. É o teu comportamento que pode definir o futuro desse relacionamento. Então vai lá, demonstra o teu amor, abraça, traz para perto. Gente, vamos ler uma palavra, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Queridos, é um momento em que o mundo inteiro clama. Acabamos de louvar aqui agora. A terra clama, a terra está clamando. E queridos, não pense que esse tempo é somente para que outras pessoas clamem por nós. Deus quer olhar lá no céu e ver famílias clamando por Ele. Se você não pode estar aqui dentro, esse é o momento de você começar a levantar esse altar dentro da tua casa, reunir a tua família e começar a clamar por Ele. Se Ele tem guardado os seus, glória a Deus, glorifique a Ele e agradeça. Se alguém da tua família já foi acometida ou está vivendo esse momento por alguma outra enfermidade que também está sendo muito séria e está assolando toda a vida emocional da tua família, de repente alguém que está em fase de câncer terminal, alguém que foi detectado com uma doença incurável aos olhos humanos, e você está vendo que todo mundo está dando atenção a um vírus que ainda pode não ter chegado na tua família, mas você está vivendo um sofrimento por conta de uma outra doença que ninguém está falando sobre ela. Queridos, Deus não esquece dos teus filhos. Não pense que você está aí esquecido por Deus, porque Deus não esquece. E eu quero te dizer que nessa noite o Senhor separou esse momento para trazer essa mensagem para você. É tempo de reflexão, é tempo de reposicionamento, é um tempo de mudança, queridos, mudanças internas. É momento de quebrada daqueles paradigmas que nos fazem paralisar, que nos permitem caminhar adiante. Quebra, queridos, aquilo que tem atrapalhado você de ir para o próximo nível. Se você não começar a se
ama. Não fale do teu amor, fale de um amor supremo. Fala do amor do Senhor. Porque é esse amor que vive no nosso coração, que só Ele pode dar. Ninguém faz o amor brotar por si só, porque ninguém tem poder para isso. Todo o amor que existe, tudo que é de bom, tudo aquilo que é maravilhoso que existe na nossa vida é colocado por Ele. Então é para que ninguém se vanglorie. A fé vem dele, não é brotado por nós mesmos, não somos nós que temos o poder de fazer a fé nascer. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e é o próprio Deus que coloca ela dentro de nós, para que ninguém se ache maioral, para que ninguém venha se vangloriar. Então não fale do teu amor, fale do amor de Deus. Fale desse amor que é infinito. Separa essa noite para você ir lá naquela pessoa dentro da tua casa e declarar esse amor por essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu separei ali para eu compartilhar que nesse tempo, os oficiais nesse período da guerra, eles dirigiam os grupos de 100 e grupos de 1000. Se fosse para cada um caminhar segundo as suas vontades, não teria sido separado grupos. Então, para você ver, numa guerra, queridos, há planejamento e a organização. Líderes foram levantados para dirigir maiorais de 100 e maiorais de 1000. E eu creio que nesse tempo Deus tem levantado líderes espirituais para estarem aqui clamando, direcionando, criando estratégias novas. Ligamos a internet, é muita live, é muito vídeo, mas é uma forma de alcançar vidas nesse tempo. E estamos impossibilitados de estar aglomerados com nossos irmãos. Deus tem levantado pessoas com novas estratégias, líderes para estarem direcionando e dirigindo um grupo. E assim como Deus tem levantado líderes espirituais, eu quero trazer para você a consciência sobre a liderança que está dentro da tua casa. E os resultados do caminhar da tua casa, queridos, revela o nível da liderança em que você tem exercido aí dentro. E isso é muito sério. Como que está a sua liderança dentro da tua casa? Você tem honrado e respeitado os líderes que Deus levantou para conduzir o seu lar? Você tem se posicionado como alguém levantado por Deus para fazer parte da liderança da sua casa? Queridos, se não conseguimos liderar a nossa casa, não temos condições de liderar outras pessoas. Então, o primeiro lugar nesse tempo é avaliar o nível de desenvolvimento, de crescimento daqueles que convivem conosco. Qual é o impacto que os meus comportamentos trazem aos soldados de Israel? Por uns 300.400 quilos de prata, a palavra vai falar. Só que Amazias teve essa atitude por conta própria. Ele quis pagar para que outros soldados caminhassem com ele nesse momento da guerra, porque ele não confiou nos soldados que Deus já havia colocado ao lado dele. Ele tomou essa atitude sem consultar a ninguém, ele tomou essa atitude por conta própria, e ele tomou essa atitude porque ele não confiou naqueles que o Senhor já havia levantado ao lado dele. O versículo 7 vai dizer que o profeta foi até Amazias. E o profeta falou assim: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos seus inimigos, pois Ele tem poder para dar vitória e para dar derrota. E eu quero te perguntar, em que você tem crido nesse tempo? Quais são os tipos de aliança e de relacionamento que você tem preferido fazer? Em o que você está confiando mais nesse momento? E nesse momento, queridos, a preocupação do rei Amazias, o versículo 9, ele vai nos falar. Amazias perguntou, olha só, o versículo 8 diz assim: mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, foi o que ele disse.
Deus, ele tem poder para dar vitória, mas ele também permite a derrota. O versículo 9 vai nos dizer que Amazias se preocupou, sabe com o que, queridos? Com o valor que ele havia pago para que aqueles homens estivessem ali. Amazias falou assim: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que eu paguei para que os soldados de Israel lutassem ao meu lado? Queridos, tem muita gente preocupada nesse momento com os investimentos que foram feitos. Tem muita gente preocupada com as contas que tem que pagar. Tem muita gente preocupada com aquilo que humanamente tem limitações, que humanamente pode tirar a nossa paz. Queridos, cuidado para não colocar os pés aonde não é para colocar nesse tempo por conta da preocupação. Queridos, o Brasil inteiro e o mundo inteiro está passando pela mesma situação. Cuidado para não tomar atitude que não é dirigida pelo Senhor. Olha o que aconteceu. Mais adiante, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. A resposta do profeta para o rei Amazias: querido, não se preocupe com aquilo que foge da sua possibilidade. Caminhe debaixo do poder e da direção de Deus. Tenha fé naquilo que o Senhor pode fazer. Olha a resposta que o profeta deu para o rei Amazias: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. E logo à frente o rei Amazias mandou com que os soldados do reino do norte forem todos para casa. Ele dispensou, ele preferiu acreditar, ele preferiu se colocar totalmente na mão do Senhor, acreditando que a providência vem de Deus. A providência não vai vir da terra, porque senão a glória não é para Deus, e a vontade do Senhor é que o nome dele seja engrandecido através da nossa vida. Queridos, vamos refletir em todas as atitudes que temos tido nesse tempo. O Senhor quer olhar aqui para a terra e quer ver um povo de fé, um povo que tem clamado, um povo que não tem se curvado às próprias vontades, mas um povo que tem rompido todas as barreiras do eu, todas as barreiras da crença em seu próprio poder, em seu próprio braço. Queridos, que possamos confiar no poder de Deus, que é muito maior do que o nosso, que tem poder para em um dia só, em um momento só, varrer todos os problemas que tem assolado a terra. Mas Ele tem um propósito para a minha vida e para a tua. Ele quer olhar o nosso posicionamento. Ele nesse tempo quer ver o nosso comportamento diante de todo esse problema em que estamos vivendo, queridos. Deus, Ele pode. E eu quero te dizer isso nessa noite. Eu não sei qual é o detalhe da situação em que você está vivendo dentro da tua casa nesse tempo, mas eu quero te dizer que existe um Deus que pode fazer muito mais do que o que você imagina, porque Ele é poderoso para nos fazer triunfar em meio à guerra. Ele é poderoso para fazer com que nesse momento de caos o milagre seja estabelecido dentro da tua casa. Ele é poderoso. Basta você exercer a sua fé em nome de Jesus. Queridos, no versículo 10 diz que o profeta, ele dispensou os soldados. Amém? E sabe o que aconteceu? Amazias tomou coragem, foi com seu exército até o Vale do Sal, onde ele matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Daí eles foram jogados e morreram esmigalhados na bateria. Os inimigos foram derrotados, mas não foi pelo poder de Amazias, foi porque o Senhor já tinha estabelecido a vitória para aquele povo. Mas por um momento, Amazias colocou em dúvida a vitória que já havia sido decretada sobre o povo dele. A partir do momento que ele decidiu pagar para fortalecer o exército dele. Queridos, Deus já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para vencer. Não fique ainda procurando aquilo que o Senhor já colocou na tua vida. Olhe a Ele, clame a Ele, que Ele irá te mostrar. Queridos, todas as estratégias vindas do céu estão sobre a nossa disposição. Queridos, o Senhor, Ele é poderoso. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos imaginar. E é isso que eu quero que você atente nessa noite.
Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos. Amém? Queridos, Amazias derrotou aquele exército, mas não para por aí. Eu quero compartilhar com você algumas outras coisas que aconteceram, porque depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo com ele ídolos, os ídolos daquele povo. Ele fez ídolos dos seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a ele. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: por que o Senhor está adorando a esses deuses estrangeiros que não puderam te salvar? Mas o rei, interrompendo o profeta, disse: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cala a boca, senão eu vou mandar te matar. O profeta se calou mais adiante e disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção aos meus conselhos. Queridos, o rei Amazias viu a provisão de Deus. O rei Amazias venceu os edomitas, mas ele não se deu por convencido. Ele pegou os ídolos daquele povo, que era um povo inimigo, levou para Jerusalém, levantou altares para aqueles ídolos e começou a adorar. E ele, como líder, levantando altares para aqueles ídolos, fez com que todo o povo também começasse a adorar esses ídolos dos edomitas. E foi aí que ele começou a errar. Queridos, a palavra mais adiante vai falar que ele quis chamar um outro povo para a guerra, sem Deus mandar. Ele estava tão convencido porque ele tinha vencido os edomitas e que ele queria continuar em guerra. E começou a chamar um outro povo para a guerra. E esse rei, que foi desafiado por ele, falou para ele: rapaz, volta para lá. Você está muito convencido. Volta para lá. Não vamos ter guerra. E mesmo assim, ele quis guerra. E a palavra vai dizer mais adiante, você pode ler com calma depois. A palavra vai dizer que ele lançou mais uma guerra. No versículo 19 diz: de fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com sua fama. Fique em casa. Para de querer arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo. E a Bíblia vai dizer que mesmo assim ele ficou insistindo. E houve a guerra. E o rei Amazias foi destruído nessa guerra. E eu quero te dizer, queridos, não basta somente agradar a Deus. Precisamos ser sinceros com as nossas atitudes diante de Deus. O rei deu vitória no rei Amazias naquele tempo. E naquele momento ele esqueceu do poder de Deus. Ele esqueceu que foi Deus que foi poderoso para dar essa vitória a ele. E ele deixou com que o orgulho chegasse ao coração. E ele quis procurar mais problema onde não era para existir problema. E ele saiu derrotado. Então nessa noite eu quero te dizer o seguinte: queridos, vamos nos levantar e vamos nos preocupar em agradar ao Senhor com todo o nosso coração. Vamos nos preocupar em ser retos e íntegros diante de Deus. Eu sei que o momento é um momento delicado. Eu sei que o momento é um momento onde muitas pessoas estão se desesperando. Mas eu quero te dizer que é no meio desse desespero que Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Porque ele é poder para isso, tem poder para isso. Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que no meio dessa assolação você será um vencedor. Você será uma vencedora em nome de Jesus. Eu quero te dizer que não importa aquilo que a tua casa está vivendo nesse momento. Eu quero te dizer que existe um Deus que é poderoso, que pode muito mais do que eu e você. Ele pode fazer a paz reinar. Ele pode fazer com que você prospere em meio ao caos. Porque Ele é poderoso para isso. Ele pode estabelecer a cura dentro da
tua casa, Ele pode te libertar. Eu não estou aqui para só falar, agora as pessoas só querem falar de coisas boas. Queridos, Deus é bom, Ele é poderoso, Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Então, enquanto muitas pessoas estão querendo propagar coisas ruins, enquanto muitas pessoas querem ser agentes de notícias ruins, eu quero te dizer nessa noite: o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e Ele tem misericórdia para você. A palavra dele vai nos dizer que todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas para a nossa vida, sobre a nossa vida. Então acredite nisso. A tristeza, querido, a turbulência, a tempestade, o choro, a lágrima pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, queridos. Calme, sabe por quê? Porque a parte mais escura de uma madrugada é o momento em que a claridade está prestes a chegar. Não importa o quão escuro esteja o caminho da tua vida, eu quero te dizer que existe um Deus que é luz para os nossos caminhos. Existe um Deus que é lamparina para a nossa trajetória, e existe um futuro de paz, existe um futuro de bonança, existe um futuro cheio da misericórdia de Deus para mim e para a tua vida. Então não se preocupe, querido, entregue a tua família na mão do Senhor, entregue os teus negócios na mão do Senhor, entregue os teus projetos na mão do Senhor. Eu não sei o que você estava projetando para esse tempo. De repente você iniciou algo que seria muito bom para a tua vida nesse mês, no final de março, ou nesse mês de abril, ou estava tudo pronto para você acertar muito no mês de maio. Eu quero te dizer que Deus ainda tem coisas maiores para a tua vida, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus da prosperidade, da bonança, e Ele pode fazer isso na minha e na tua vida. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero orar pela tua casa. Pastor, o senhor vai orar? Ou eu vou continuar? O senhor vai orar? Eu vou convidar agora o pastor Tadeu para estar aqui orando pela tua casa. Querido, nós estamos em um tempo de campanha, derrubando muralhas. Então eu quero te convidar a se posicionar aí na tua casa, com a tua família, as pessoas que convivem com você, ou se você mora sozinho, querido, nós iremos vencer. Se muralhas se levantaram diante de nós com o intuito de nos paralisar, queridos, se enganou, porque por mais que estejamos dentro das nossas casas, estamos, queridos, nos preparando para que todas as muralhas sejam derrubadas diante da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Pastor Tadeu vai estar orando aqui agora pela tua casa, pela tua vida, em nome de Jesus.